Muito bom dia, nação. Bora para mais um vídeo aqui no nosso canal e agora vamos analisar os comentaristas falando sobre a grande final da Copa do Brasil. O Flamengo vai enfrentar o Corinthians se classificou em cima do Fluminense e os comentaristas falaram sobre essa partida que tem como o Flamengo como favorito ao título da Copa do Brasil. E nós vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes, nação, chega aí deixando seu like se você acredita que o Mengão esse ano vai levar a Copa do Brasil. Nós sabemos que o Flamengo tem que entrar com o pé no chão, mas o Flamengo sim é o grande favorito. E vai aqui nos comentários e coloca a sua opinião referente a esse favoritismo. O que você acha? O Mengão tem condições de vencer? O Flamengo está na final da Libertadores também e também na Copa do Brasil. O Flamengo tem condição de vencer as duas competições? Escreve aí nos comentários, deixa o seu like, cresce esse vídeo, deixa o canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para mais um vídeo logo pela manhã, logo cedo aqui no nosso canal. O Negro, o Flamengo chega a uma final de Copa do Brasil, um título, aliás, uma final que essa geração vitoriosa de 2019 para cá ainda não tem nem a final, nem o título. Claro, se não chegou à final, não tem o título, né? Mas vamos lá, porque o Pedro Henrique Torre conta pra gente que essa decisão engorda o din-din, as premiações recebidas pela equipe de Dorival Júnior. É fácil dizer que a geração atual já é eterna para rubro-negros. Trilha desde 2019 um caminho constante em decisões e levanta taças que forjaram na memória da nação um cantinho especial. Entre tantas finais, faltava uma a disputar. Não falta mais desde quarta-feira, com a classificação diante do São Paulo, a decisão da Copa do Brasil. Uma vaga que potencializou a geração de 2019 a números de novo espantosos 3 anos depois do início de uma era. 2022 já está garantida como a temporada com o maior número de jogos do grupo de Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e companhia. Vão ser 77 partidas disputadas até o início de novembro. Mais do que as 74 em 2019, as 70 em 2020 ou as 75 em 2021. Uma marca que só foi possível depois do despertar de um time que virou a chave na temporada na Copa do Brasil, no duelo contra o Atlético Mineiro nas oitavas de final, sob a batuta de Dorival Júnior. Eu acho que teve um jogo para mim que foi marcante, que foi justamente o jogo da Copa do Brasil lá em Belo Horizonte. A equipe perdeu aquela partida e foi talvez tenha sido a última partida que nós tenhamos perdido com 2 gols. Aquela partida marcou muito porque ela mostrava já uma possibilidade de crescimento da equipe. Internamente nós percebíamos que a equipe já tinha uma outra postura, já queria de uma outra forma e eu acho que aquele jogo foi um divisor de águas. A máquina de jogar é também a máquina de faturar. Se vencer as Copas e mantiver ao menos o 3º lugar atual no Brasileiro, além do já ocorrido vice-campeonato da Supercopa no início do ano, a premiação total da temporada vai chegar a incríveis 250 milhões de reais em 2022. 142 milhões só com a Libertadores, 77 milhões com a Copa do Brasil e 30 milhões com o Brasileiro, além dos 2 milhões com a Supercopa. Jogos que alimentam as cifras, cifras que geram reforços, reforços que dão vitórias e vitórias que dão momentos mágicos e regularidades em decisões com taças conquistadas. Uma roda que gira desde 2019 e o rubro-negro espera que não tenha fim. É isso, Elton. Dinheiro é muito bom, né? E o Flamengo tá nessa máquina de fazer dinheiro, vendendo o jogador, ganhando o título por premiação. Mas falando de futebol, as decisões do rubro-negro chegam em outubro, ou seja, tem um tempo para se preparar para os mata-matas. Mas não dá para dizer que rola uma calmaria até lá, né, Elton? Porque o torcedor rubro-negro, depois dos 2 empates contra o Ceará e o Goiás no Campeonato Brasileiro, são 9 pontos de diferença em relação ao Palmeiras, e o torcedor quer que o Flamengo se empenhe para ir buscar o líder, para ir buscar esse campeonato. Então não dá para falar em calma.
E o que deve fazer o Flamengo nesses próximos jogos até lá? É ir com tudo no Brasileirão, na sua opinião? Eu acho extremamente necessário, Edu, até para você manter o ritmo, manter o nível de competitividade. Esfriar muito esperando 2 finais pode ser perigoso para a equipe do Flamengo. O Corinthians vai continuar jogando o Campeonato Brasileiro, imagino, com a mesma intensidade. O Atlético Paranaense nem se fala, né? Não tem essa garantia de disputar a próxima Libertadores e deposita também no Campeonato Brasileiro a possibilidade de ficar ali pelo menos entre os 6 primeiros. Então, tem o Palmeiras que vai querer manter o título, tem o Fluminense que agora tem apenas o Campeonato Brasileiro, está ali nas primeiras posições, tem o Internacional também, que só tem nesse momento o Campeonato Brasileiro. Não dá para o Flamengo relaxar na principal competição do nosso país. Então, eu imagino que o Flamengo vai manter essa intensidade. É bem provável que os jogadores considerados titulares tenham mais oportunidades no Campeonato Brasileiro, até para manter esse ritmo, mas sempre fica aquela sensação, né, e muitas vezes a gente já viu isso, do jogador tirar o pé por conta de uma decisão, né? Ficar receoso de ir numa dividida, ficar com medo de repente se lesionar e perder uma final de Libertadores ou uma final de Copa do Brasil. Mas o Flamengo não dá para tirar o pé no Brasileiro. Vai ter que continuar com a mesma intensidade se quiser terminar o ano também, né, na principal competição, disputando o título até o final. Mas eu conversei com o torcedor rubro-negro que acha o contrário, que é hora de poupar, continua poupando no Brasileirão, vamos pensar só no mata-mata. Questão de opinião aí, que vale mesmo é Marcos Braz, Dorival Júnior e companhia. Vamos ver como vai ser aí a condução do Flamengo, que eu acredito que vai acelerar no Brasileirão o máximo possível também. E esse Corinthians vai começar a jogar? Chegou a hora, Mauro. Placar exagerado, né? Mas jogou bem. Não, o placar é totalmente mentiroso do que foi o jogo e o confronto. Os 2 gols no final são uma consequência aí de um momento de desespero de quem está perdendo, que se lança ao ataque e ainda comete a loucura aí a responsabilidade do técnico, né? De colocar o Felipe Melo para fazer um gol contra. Então, assim, é quase que um araquiri, né? Você colocar o Felipe Melo. Preciso empatar o jogo. Eu vou colocar o Felipe Melo. Não, você não vai empatar o jogo, amigo. Colocando o Felipe Melo a essa altura da carreira desse jogador especialmente. E o Diniz cometeu esse erro. Para mim, o lance capital é o lance do primeiro gol. Muito se fala, o Fluminense, o Diniz, sai jogando e tal. Pois é, o senhor Fábio, experiente, foi dar um chutão. O Balbuena interceptou a bola de cabeça, o Roger Guedes muito bem, né? Deu um passe de primeiro ali, colocando o Renato Augusto numa condição excelente para finalizar sem marcação diante do goleiro, bem ao seu estilo. Ele faz 1-0 ali, o jogo muda. O Wellington não acompanha, né? O Renato Augusto também. Porque o time está saindo, né? Aí você dá um chutão, o time que não é preparado para isso, o time que não joga assim, o time não é treinado para isso, o time é para sair jogando com a bola no pé, o chutão é o último recurso e houve ali uma apelação. Quando o time sai jogando com a bola trabalhada e perde a bola e sai um gol, olha, saidinha, não sei o quê, blá, 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 blá. Quando dá o chutão, poucos percebem que o chutão também resulta, muitas vezes, no ataque do adversário, a recuperação da posse de bola e do gol, né? E que foi exatamente o que aconteceu. Até então, acho que o jogo estava até equilibrado, o Cássio tinha feito uma difícil defesa na jogada do Arias, o jogo estava lá e cá ali, estava bem definido. Esse gol pauta o segundo tempo, que ele já acontece na parte final da primeira etapa. E daí para frente o Fluminense tenta meio que passando o tempo, vai se desesperando e aí se expõe, o Corinthians faz 2 gols e acaba fazendo 3-0, acho que é um placar muito exagerado. O erro do Fluminense também foi não ter aproveitado na chance no jogo de ida, quando foi muito superior, mas muito superior. A maior superioridade do confronto foi o Fluminense contra o Corinthians no Rio, não foi aqui. E o Fluminense não soube aproveitar, incompetência do Fluminense. Ainda cometeu 3 erros seguidos numa jogada que resultou naquele gol do empate que trouxe a vantagem, não, a igualdade ao Corinthians. Acho que o Corinthians não fez uma semifinal para ficar empolgado, o torcedor tem o direito de ficar empolgado, mas eu não sou torcedor do Corinthians, nem se fosse não estaria aqui para ficar mentindo para ninguém. Então acho que o Corinthians não é o favorito, vai haver muita empolgação, muito oba-oba, porque é o Corinthians, né? Então a mídia aqui de São Paulo faz um oba-oba danado, o Corinthians na final, não sei o que e tal, mas o Flamengo é o favorito nessa final. O Flamengo é muito favorito? É o favorito nessa final. O muito é por sua conta. Não, mas porque do jeito que ele falou, eu não tenho... É que ele gosta de falar muito, né? Quando eu falo muito. Quando eu falo... Muito por sua conta. O Flamengo é o favorito. E o Corinthians, para ganhar do Flamengo, vai ter que jogar mais bola. O que jogou contra o Fluminense nos 2 jogos não ganha do Flamengo. Ô, Mauro, vai ter que jogar hoje... mais. Como o Atlético Paranaense, vou mais longe. Vai ter que jogar mais do que jogou contra o Palmeiras para ganhar do Flamengo. Na final. Porque jogou mal contra o Palmeiras. Se classificou, mas jogou mal. Não fosse a expulsão do Murilo, jamais teria eliminado o Palmeiras, na minha opinião. Então, acho que os 2, para ganhar do Flamengo, o Atlético e o Corinthians, vão ter que jogar mais bola do que... Porque não vai ter negócio de time reserva, Marinho, não. Vai ser o time do, como diz o meu amigo Vampeta, que é cavalaria, vai ter Arrascaeta, vai ter... A não ser que alguém se machuque, né?
Vai estar todo mundo em campo. Aí é outra conversa, é outro papo. É o outro patamar. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube. Ô Mauro, eu até entendo isso que você falou do Corinthians que não jogou tão bem, mas eu acho que tiveram pontos positivos no Corinthians hoje. O Yuri Alberto, não ter jogado uma partida do mirabolante não significa não ter pontos positivos. Sim, porque hoje o Corinthians fez uma partida, né? Que não é aquela partida, jogou mal e ganhou. Não. Jogou uma partida, o Yuri Alberto cria chances, o Renato Augusto. Eu acho que o placar, ele vai estimular agora um grande oba-oba para o Corinthians, como se tivesse sido não foi um massacre. O 3-0 é um número exagerado para o que foi o confronto, tanto hoje quanto no outro jogo. Acho que os gols no final evidenciam isso, né? Um time está desesperado, se manda, acaba tomando mais gols. E no Rio, o Fluminense foi muito superior ao Corinthians em relação aos momentos de supremacia corintiana hoje aqui. Mas foi incompetente o Fluminense, não aproveitou, está eliminado, dançou, adeus. E ainda acredita no Felipe Melo no final do jogo, aí realmente é muita vontade de ser eliminado, né? Flávio Prado, mais uma vez o Fernando Diniz, ele faz um bom trabalho, mas ele não chega, né? Não chegou na final, não conquistou o título, muitas vezes se questiona isso. Pô, o Fernando Diniz faz bons trabalhos, mas ele não conquista títulos. Hoje ele errou. Você acha que o Fluminense poderia ter um pouquinho mais de paciência, porque ele se abriu muito? E como disse o Mauro, botou também o Felipe Melo e acabou levando esse 3-0, ou não? Foi o Fluminense do Fernando Diniz e foi atípico o resultado. Boa noite. O resultado não foi coerente com o que se viu no jogo, mas para mim, eu vou mais na linha do que o Mauro falou. O Fluminense saiu num determinado momento daquilo que tem que ser feito, você sair tocando bola. Houve uma precipitação, o Fábio errou e aí tomou o primeiro gol. Tomando o primeiro gol, foi obrigado a se expor e aí criou algumas boas oportunidades, outras o Corinthians também criou. 3-0 foi absolutamente exagerado. 1-0 contaria melhor a história, o Corinthians foi melhor. O Corinthians teve um mérito no primeiro tempo de marcar muito bem e ofensivamente o time do Fluminense marcou lá em cima e aí criou dificuldades para o Fluminense, que gosta de sair jogando, e esse gol foi até um erro forçado pelo Corinthians e acabou sendo eliminado. Campeão não seria mesmo, né? Nenhum nem outro. Hoje, para mim, é a disputa do vice. Então, mesmo que ele ganhasse hoje, não ia ser campeão. Calma, você é muito também direto e exagerado. Hoje é a disputa do vice. Não dá pra você dizer que o Corinthians se classifica pra uma final contra o Flamengo e ele vai pra ser vice. Tudo com o Flamengo é favorito. Claro, ninguém aqui tá aqui pra contar mentira. Ele não vai pra ser vice. Claro que ele não quer ser vice. É impossível o Corinthians ganhar uma final. Contra o Flamengo em 2 jogos, não dá pra ganhar. Ah, que isso, gente. Mas aí é exagero. Óbvio que a gente não tá aqui também. Óbvio que a gente não tá aqui pra mentir. Óbvio que, o Flamengo é favorito por ter o time mais forte, por ter o elenco mais forte, por jogar o futebol mais bonito hoje no Brasil. Então, e qual mas só que não é impossível o Corinthians ganhar. A favor do Corinthians? Você falou um monte de coisa que é a favor do Fluminense. O que pode ser a favor do Corinthians? O Corinthians pode jogar defensivamente num jogo no Maracanã, não levar gol e trazer pra casa pra decidir o jogo, que vai ter sorteio. E daí? Não se sabe onde vai ser o jogo. É que ele faz a mesma coisa, joga fechado de novo e tenta achar um gol. Sim, não é dizer que é impossível. Nós estamos partindo porque o Flamengo não vai fazer nenhum gol contra o Corinthians em 180 minutos. É isso. Flávio, eu tô dizendo que vai ser provavelmente um time mais defensivo contra um time mais ofensivo. Isso. E pode acontecer sim do Flamengo não achar o gol em casa, por exemplo. Eu falei em casa. Porque eu acho que o Corinthians em casa, ele não é. O Flamengo não é favorito contra o Corinthians na casa do Corinthians. Ganhou recentemente, lógico que é. Mas perdeu também. Perdeu com o gol do Rodinei contra. Favorito em qualquer lugar. Favorito em qualquer lugar. O Flamengo é favorito onde quiser jogar. Aqui, lá, na Lua, em Marte, em Vênus. Onde eu sei, Flávio, o que eu tô falando, ele é favorito. Mas não é dizer que o jogo de hoje foi pra ver quem é o vice. Pra mim, sim. E se fosse o Fluminense, é a mesma coisa. O Fluminense ia criar um pouco mais de situação, porque é clássico, local, mas não dá. O problema todo, o futebol, ele é simples. O melhor ganha. O melhor ganha normalmente. Quando não é tão melhor, pode dar alguma... Mas quando é muito melhor, não dá. E agora é um caso de muito melhor. O Flamengo é muito melhor que o Corinthians. E por isso deve ganhar até tranquilo. Claro, tem emoção. E tem que ter oba-oba mesmo, fazer de conta que... O Real Madrid era melhor que o City? Não. Pronto. Passou. Foi um jogo, né? Passou. É bom, se o Corinthians... Mas é o que eu tô te falando. Se o Corinthians jogar igual o Real Madrid, eu acho que dá. Tá bom, mas o City não é mais forte que o Real Madrid hoje? O City é mais forte que qualquer time do mundo. Então, Flávio, passou. É por isso que eu falo. Não é pra você dizer que é impossível. Só que o adversário era do Real Madrid, não era o Corinthians.
O Real Madrid... Tá bom, mas o adversário era o City, não era o Flamengo. Então, o City é o melhor time do mundo. O Real Madrid é um timaço. O City é bom pra jogar a Primeira Liga. Aqui é diferente. É animador de Liga dos Campeões. Aqui é diferente. Aqui... Ele mesmo fala isso, é animador de Liga dos Campeões. É o melhor time do mundo. O E não ganha a Liga dos é um Campeões. time enorme, monstruoso. Ele Não é o fala- caso aqui, tô falando time, tá? Não tô falando... Ó, eu vou te Flamengo- interromper rapidinho pra gente voltar pra rádio. Tá animado, você viu da roupa, né? Estamos de volta O à City é Rádio Jovem animador Pan. de Liga dos Deixa eu Campeões. falar que a gente tá de volta. Vai, de volta, A gente tá onde de você volta à estiver. Rádio Jovem Pan, só que o Vamp, ele tá aqui possesso, porque o Flávio Prado falou que é impossível ganhava. O melhor sempre ganha, né? Sim, isso, né? ele falou que o melhor maioria sempre das ganha. vezes. Então, por isso que o City nunca ganhou Liga dos Campeões. É animador de Liga dos Campeões. É isso, mas eu acabei com ele É agora. aquelas emoções que o Haaland fez ontem pra nós. Falando sobre o Vanderlei. Mas é porque eu acabei com você agora. Por quê? Porque você fala, o melhor sempre ganha. Você sempre vangloria o City. Isso. Aí eu te pergunto, o City é melhor que o Real? Hoje? Não é? Ele- Perdeu, foi eliminado. Só tem uma pequena não diferença. É assim, não dá Só pra dizer tem que é uma pequena impossível. diferença. O City é o maior time do mundo. Ele é melhor que qualquer um. Agora ele está jogando contra times enormes, que são times gigantescos. Aqui a diferença é gigantesca. Não é a diferença de City para Real Madrid. Agora eu acho assim, enorme. Pirata, eu concordo Aqui com o Flávio, é o seguinte, só ó. tem um time para ganhar do Flamengo, o Palmeiras. Quando o Palmeiras conseguiu... O Atlético Mineiro no ano passado conseguiu também. ser eliminado pelo São Paulo, acabou a competição. Aí acabou, aí só tem um time. Aí os 4 jogaram, ia ser essa coisa toda, vai ter sorteio, vai ter não sei o quê, e o Flamengo vai ser campeão. Agora, a gente tá falando muito, vai ser, o Corinthians não vai disputar, vai ser vice, o Flávio falou. Mauro, o que esse Corinthians precisa fazer se ele quer surpreender esse Flamengo? Porque o Flamengo sempre vai ser favorito nos dias de hoje, porque o elenco do Flamengo é surreal, a forma como o Flamengo vem jogando com o time titular. Eu sei. Realmente. Eu sei. O quê? Pra surpreender o Flamengo, não ir pro jogo. Que loucura. Surpresa. Que loucura, cara. Você é ridículo. É verdade. O Corinthians surpreende o Flamengo, não vai. É isso aí, nação. Então deixa aí o seu comentário deixa o seu comentário aí embaixo, deixa o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito. Hoje tem bastante vídeo aqui no nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo.